Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nosso Amém. Senhor, nesta Amém. manhã, mais uma vez, nós nos achegamos a Ti, porque nós sabemos que em Ti nós temos refúgio, em Ti nós temos Verdade. luz, em Ti nós temos amor, em Amém. Ti nós temos o Espírito presente. E nesta Sim. manhã nós queremos nos abrir todo o nosso ser a Ti. Venha, Amém. Senhor, nos falar nesta manhã, venha nos Amém. conduzir, venha nos alinhar dentro da Amém. tua palavra, dentro da tua Sim, sim. vontade, e que não seja acrescentada nenhum do nosso sentimento natural, nada do homem natural, mas que venha a palavra somente de ti. Sim. Nós queremos te receber nessa manhã e obrigado, Senhor, por essa comunhão maravilhosa entre os irmãos. Nos ajuda a Amém. tocar o Senhor e ser tocado por ti. Em nome de Amém. Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Maravilhoso, irmãos. Então, lembrando, nós paramos na última reunião e nós avançamos até o versículo 3 do capítulo 21 de Apocalipse. E fazendo só uma lembrança do que nós tínhamos abordado, nós dissemos que o capítulo 20 de Apocalipse não pode ser colocado como uma sequência, porque ele vai mostrar o desenvolvimento do milênio e o fim do milênio e o trono branco. Então, o capítulo 20 de Apocalipse é muito interessante, tanto é que tem muitas dissertações e pontos de vistas para falar do capítulo 20 de Apocalipse. Quando nós estudamos o capítulo 20 de Apocalipse, nós começamos a ver Satanás sendo atado e lançado no abismo por 1000 anos. E de maneira resumida, você já tem ele sendo solto para sair a enganar as nações. E nesses pequenos versículos já nós temos o conteúdo que vai acontecer no milênio. Nós entendemos que no milênio, irmãos, Deus agora vai estar entre os homens. E os homens vão ter Deus. No Antigo Testamento, nós tínhamos a figura, através de Israel, Deus chama um povo para si, e ele agora, através da experiência que eles tiveram de sair do cativeiro do Egito, agora eles vão construir um tabernáculo como a morada de Deus. Certamente nós sabemos que aquilo era uma figura, irmãos. Deus não estava morando no tabernáculo. Mas aquela figura, daquela fumaça descendo e enchendo a glória de Deus naquele lugar, até o rosto de Moisés, nos dá uma referência de que meramente era uma figura da presença de Deus e não a morada de Deus. E assim também nós vemos na construção do templo a mesma coisa, apenas como figura, onde Deus tinha estabelecido a maneira com que o povo de Israel deveria ser contatar a Deus através da adoração a Deus, através daquelas festas que eles praticavam, eles deveriam subir a Jerusalém para adorar. Então, o templo e o tabernáculo eram figuras. Mas, irmãos, na plenitude do tempo, nós deixamos claro que agora sim, nós temos a pessoa de Cristo, o verbo que se fez carne, e nele nós vimos a glória de Deus. Não somente a glória, como foi no caso de Moisés, que o rosto dele resplandecia. Agora nós vemos totalmente, claramente, que Deus estava habitando em Jesus. Podemos dizer que aquela pessoa que olhasse para Jesus estava vendo quem? Deus mesmo. Então, nós temos a experiência de Tomé, de Felipe ali, né, que questiona o Senhor e disse, mostra-nos o Pai e nos basta. O que o Senhor responde no capítulo 14 de João para ele, dizendo, você não crê que o Pai está em mim e que ele estava no Pai? Ou seja, nós temos a confirmação claramente por vários versículos de que aquele que via o Senhor estava vendo a Deus mesmo. Então, nele, irmãos, nós temos a manifestação clara de Deus habitando no homem. Mas no capítulo 12, versículo 30, versículo 24, é dito assim, irmãos, se o grão de trigo não cair em terra e morrer, ele fica só. Então, o Senhor não queria só o filho dele tendo Deus. O plano de Deus
foi estabelecido ele ter muitos filhos. Por isso, quando nós lemos 1:26 de Gênesis, vemos assim que criou Deus. Quando você lê lá, irmãos, vamos ler rapidinho. Gênesis 1:26. E disse assim: também disse Deus: façamos ao homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O plano de Deus, irmão, é ter um homem à sua imagem. Podemos dizer que o prototipo era aquele homem, Adão, que foi criado. Mas a plenitude disso nós vemos em Cristo Jesus. Quem é realmente a imagem de Deus? Como Colossenses 1:26 nos fala. O que nos fala lá, irmãos? Nos diz que ele, falando de Jesus Cristo, é a imagem de Deus vivo. Deus seja louvado, irmão, porque agora ficou claramente que em Cristo nós temos essa realidade, um homem à imagem de Deus. Por isso, irmãos, quando nós lemos o capítulo 20, nós precisamos entender, irmãos, que isso ali é no milênio, o desenvolvimento do milênio, resumidamente. E dizemos assim, que o final do capítulo 20 é o trono branco, onde os homens ímpios vão ressuscitar. Essa segunda ressurreição não é para a vida, é ressurreição para juízo. E claramente, irmão, fica evidente que já passaram os 1000 anos. Agora, quando nós lemos o capítulo 21, e isso foi o que nós desenvolvimos na reunião anterior, nós vemos que é dito que foi criado o céu novo e terra nova. Então, na leitura sequencial, aparentemente aquilo fica como uma sequência, né? Agora, depois do juízo dos ímpios, depois que é lançado o diabo, a morte e o Hades e todos os homens ímpios no lago de fogo, agora vem céu novo e terra nova. Mas o que nós dizemos, irmãos, é que aquilo lá, ele volta de novo ao cenário da última trombeta, da última taça, quando o Senhor vem com os seus santos. Aqui, em lugar de falar, no versículo 2, o Senhor descendo com os santos, ele disse que João vê a nova Jerusalém descendo do céu. Versículo 2, irmão, do capítulo 21. Apocalipse 21, versículo 2. Então, aqui é João, ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo, perdão, versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então, aqui nós vemos, irmão, claramente, como fala no capítulo 19, versículos 7 e 8, que vai falar daquela noiva que agora os seus se regozijam, e é entoado louvor por causa dessas bodas. É dito de outra maneira. João está vendo descer do céu a nova Jerusalém. Versículo 10 do capítulo 21, olha que diz, irmão. E me transportou no espírito até uma grande e elevada montanha. E me mostrou o quê? A santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Então, outra expressão, irmãos, para dizer que aqueles santos que ressuscitaram dos mortos e que se encontraram com o Senhor nos ares, agora estão descendo. A figura é a mesma. A nova Jerusalém, a santa cidade descendo do céu. Você vê como que é impressionante isso aqui, irmãos? Porque se nós tomarmos literalmente, irmãos, e dizemos assim que está descendo uma cidade, literalmente, irmãos, então muitas interpretações viriam à tona. É como dizer que Jesus foi preparar lugar lá no céu e fazer mansões lá. Mas, na verdade, nós vimos claramente na reunião anterior que essas moradas, muitas moradas, são cada um dos santos.
cada um de nós que está em Cristo Jesus, que está crendo, e todos aqueles que morreram na fé, que formam parte dessa santa cidade descendo do céu. Agora, irmãos, o versículo que nós lemos foi o versículo 3, né? Que Deus vai fazer morada com os homens, né? Versículo 3, que disse: Então ouvi a grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Agora, irmãos, como ficou rico a reunião anterior falando sobre isso? Essa morada mútua agora, irmãos. Deus habitando com os homens. Mas nós precisamos separar. Por um lado, irmãos, nós temos aqueles que não estão morando com Deus, nem Deus está morando com eles. Olha que diferença, irmãos, quando nós falamos dos santos. Os santos que ressuscitaram não somente estão com Deus, Deus está neles. Por isso que a expressão gloriosa da imagem de Deus, irmão, é o mesmo corpo do Senhor. Quando nós lemos lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 1, disse que ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas quando ele se manifestar, haveremos de vê-lo como ele é. Por quê, irmãos? Porque seremos igual a ele. Então, quando João vai descrever no capítulo 21 a Santa Cidade, vocês vão ver que vai traçar a figura de linguagem para mostrar e descrever como que são as portas, como que é o material, os muros, as colunas da cidade, tudo vai mostrando que é o mesmo material. Deus mesmo preenchendo ao santo. Aquela imagem de Deus é o mesmo, a expressão de Deus em cada santo, irmão. Agora, quando você traz o cenário para mostrar que as cidades ou as nações que vão formar parte do reino, eles não vão participar dessa natureza divina, que aqueles santos ressuscitaram participam. Por isso que nós temos, disse assim, eis o tabernáculo de Deus com quem? Com os homens. Os homens. Deus habitará com eles. Quem é eles aqui? São as nações aqui, irmão. São, vamos falar assim, aqueles que passaram pelo juízo, que sobreviveram a esse juízo de Deus. Vocês, os irmãos, lembram que era o dia da vingança, 3 anos e meio de grande tribulação. Essas nações que foram colocadas diante do Senhor, elas vão participar do reino, mas não da cidade. Por isso que Deus habitará com os homens. Isso aqui é muito importante. Deus habitará com eles. Agora eu pergunto para os irmãos que ressuscitaram dos mortos, Deus vai habitar com eles ou é neles mesmo? Você vê a diferença? Então, de fato que Deus vai estar, porque a figura é a santa cidade descendo. Deus habitará com os homens. Mas que aqueles homens que vão ser convidados para entrar no reino que foi preparado antes da fundação do mundo. Então, nós fazemos a distinção porque o versículo 4 nos ajuda a entender isso. E vamos começar, então, no versículo 4. Eu pedi para o irmão Amaury ler o versículo 4. Só o 4, irmão, por favor. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Obrigado, irmão. Você sabe que quando você lê um versículo como esse, falaram para mim assim, tá vendo, irmão? A morte já não existe mais. Como é que você fala aqui no capítulo 21? Está falando sobre o reino milenial, se a morte não existe mais. E é muito boa a colocação, porque nós precisamos lembrar como é que a morte entrou. E isso nos lembra, irmão, um versículo que está em Gênesis. Gênesis capítulo 2:17. Olha lá, irmãos. Vamos começar, então, mostrando isso. 2:17. Nós lembramos que o Senhor falou para o homem, né, que ele tinha criado.
colocou no jardim e falou, de todas as árvores do jardim você pode comer. Mas o 17 fala, mas da árvore do Da árvore conhecimento do do bem e do conhecimento do bem mal, e do mal não não, comerás. não comerás. Por quê? Porque no Porque no dia em que dia... dela comeres, certamente morrerás. Então, nós sabemos o desdobramento. O homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e a morte entrou nele. Ele foi feito do pó da terra. Por causa disso, agora o pó ele voltaria. O pecado propriamente tomou seu reino, como fala Romanos 5,14. Reinou a morte nos homens. E como fala Romanos capítulo 2, versículo 15, o pavor da morte tomou conta dos homens. E você sabe que o aguilhão da morte, né, irmão? Aguilhão da morte é o pecado. Como fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. Tem um aguilhão, né? E os irmãos em Tessalônica estavam muito desanimados porque os irmãos morriam e o Senhor não voltava, né? Mas aí o Senhor traz uma palavra ali no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 16 em adiante, para encorajar aos santos que morrem no Senhor. Que coisa tremenda, irmão. Porque você vê, por um lado, a morte operou. E a morte veio por um homem. E reinou a morte. Tudo isso aconteceu. Mas em Cristo, irmãos, fomos redimidos, resgatados dessa morte, como fala Romanos 2,14, irmãos. Vamos ler, Romanos 2,14. Olha que impressionante, irmãos. Romanos 2,14. Perdão, Romanos 2,14 não é. Hebreus 2,14 é. Hebreus 2,14, irmão, desculpa. O Visto, irmão pois, Ronaldo que está os aí, hein? filhos, visto, Pode pois, que ler. os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Aleluia. Obrigado, irmão. E livrasse a todos, versículo 15. Que pelo pavor da morte, olha essa expressão, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. E nós sabemos, irmão, que quando a morte entrou no homem, então o salário, quando o pecado entrou no homem, o salário dele é Romanos 6, 23. Qual que é o salário do pecado? É a morte. Morte. Então, esse é o quadro, irmãos, do pecado. Olha como que é. Nós estamos analisando o versículo 4, né? Que disse que a morte já não existe. É a mesma coisa, irmãos, do que está falando 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Vamos ler o 50 só para contextualizar. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e sangue não podem heredar o reino de Deus, nem a corrupção heredar a incorrupção. Isso é uma verdade, irmãos. Porque aqui nós vemos a distinção, se você ler do versículo 42 até o 49, nós vemos a distinção do que era o primeiro homem, do que era esse corpo e do que ia acontecer ou do que vai acontecer conosco. E de fato já aconteceu com Cristo. Primeiro é o natural, depois vem o celestial. Primeiro é o terreno, depois vem o celestial. Não é assim que fala? Você lê o 42 até o 49, você tem isso. Mas olha como que Paulo vai descrever. É interessante o versículo 51, porque ele diz: eis-vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Em um momento, num abrir e fechar de olho, a ressoar da última trombeta, soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis.
e seremos transformados. A pergunta que eu faço, o Diego está aí, o Diego entrou. Quem que vai ser transformado? São os ímpios ou os crentes? E a resposta óbvia é os crentes, né, irmãos? Os filhos de Deus. Isso, os filhos de Deus. Mas nós precisamos lembrar que é na primeira ressurreição. Olha como que é interessante, irmão. Se nós estamos falando que os mortos em Cristo ressuscitarão e serão transformados, logicamente que para esse irmão não vai atingir a morte. E olha como que é interessante, porque o desdobramento desse capítulo está mostrando da primeira ressurreição. Ó, porque é necessário, versículo 53, que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Dito isso aqui, nós estamos mostrando, irmãos, que é a primeira ressurreição. Os que, vamos dizer assim, ressuscitam na vinda do Senhor, com um corpo glorificado, para esses irmãos não tem problema. Porque o que era mortal, agora se revestiu de imortalidade. O que era corruptível, agora tem incorruptibilidade. Olha que maravilhoso. Mas, se nós trazemos isso para o milênio, nós precisamos saber que pessoas vivas, que são nações, vão participar ainda de quê, irmãos? De um corpo mortal. Mas nesse período de 1000 anos, a morte vai estar tomando conta das pessoas? Não. Não vai ter a morte ali, nesse período de 1000 anos. Porque até as folhas, os irmãos vamos ler aqui já daqui a pouquinho, mas você vai que as folhas da árvore da vida, que vai estar lá no jardim, vai curar as nações, ele fala assim, né? A expressão. Como que vai ter doença lá, então? Nesse período de 1000 anos, as nações vão ter esse recurso. E uma criança, olha como que vai ser o desdobramento. Uma criança, ela vai ter 100 anos. Hoje, se você traz aqui para o quadro uma pessoa de 100 anos, ela tem aparência de criança, irmão, Diego? Acredito que sim. Mas se você hoje vê uma pessoa de 100 anos, ela fica tudo... Não tem como você falar uma criança, né? Porque a aparência dela já aparece a ruga, né? Ela se encurva, né? Fica mais pequena a pessoa, já não tem mais os dentes, né? Depende novamente de outra pessoa. Isso. Mas você vê o sentido é que nesse período a morte não vai estar reinando. Por isso que no versículo 4 do capítulo 21 está mostrando esse aspecto, que nós precisamos ver que dentro do milênio, capítulo 21, versículo 4, de novo, e lhe se enxugará dos olhos toda lágrima. Você vê que impressionante a expressão aqui. E já disse, e a morte já não existirá. Você, nesse período de 1000 anos que o Senhor está lidando com as nações, eles não vão ter problema com a morte. Agora, se nós transportamos isso novamente, irmãos, e isso aqui é muito importante para nós entendermos. Olha, quando o Senhor Jesus venceu a morte, e agora nós somos nova criatura, as coisas velhas passaram, todas foram feitas novas. Isso é 2 de Coríntios, capítulo 14, versículo 17. Agora, você fala assim, todas as coisas foram novas, vamos dizer assim, acontece isso de fato em nós? Ainda não. É apenas em Cristo que aconteceu. Mas pela fé nós tomamos posse dessa nova criatura, que ainda não foi manifestada. Nós, em Cristo, somos nova criatura. Não é que seremos nova criatura, somos. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Agora, é impressionante, irmãos, como que o desdobramento das coisas precisa ser entendidas. Quando você vá no capítulo 1 de Hebreus, versículo 13. Vamos lá, irmãos. Hebreus, capítulo 1, versículo 13. Que dizem? A qual dos anjos jamais disse? 2 pontos. O que disse? Assenta-te à minha direita
até que ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. E quando eu falo isso, irmão, me refiro à morte. Porque, embora o Senhor venceu a morte, ainda ela não foi lançada onde, irmãos? Aonde que ela não foi lançada ainda? No No lago de lago fogo. de fogo. E isso. Então, se nós estamos trilhando o reino milenial, ainda está operando quem? A A morte ainda. morte. A morte ainda. Por isso, irmãos, nós temos que nos localizar dentro dos fatos feitos em Cristo. Ele já venceu a morte. E para aqueles irmãos que ressuscitamos dos mortos, vamos falar assim, vamos incluir, né? Participamos desse corpo glorificado na sua vinda. Tem problema com a morte? Não tem. Não tem. 1 de Coríntios, capítulo 15, nós lemos 53. Olha o 54, irmãos. E quando esse corpo, é capítulo 15 de 1 de Coríntios, versículo 54. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que era mortal se revestir de imortalidade, então o quê? Então, Acontecerá, pode ler, irmão. acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Aleluia! Glória a Deus! Para aqueles irmãos que estão participando da ressurreição, nós podemos declarar. Hoje, pela fé, nós declaramos isso. Mas na manifestação dele, na vinda dele, isso vai ser um fato para aqueles que estamos participando da ressurreição dos mortos. Mas as nações que andarão junto vamos dizer, nesse período de 1000 anos, eles ainda estão operando a morte. Mas o Senhor, no seu reino, é um reino de justiça, de paz, onde o Senhor julgará a lágrima de todos. E o Senhor vai suprir, vai alimentar todas as nações, vamos falar assim, né? É um reino na qual a morte não vai estar operando. Vamos dizer assim, não vai estar executando ou pessoas morrendo nesse período. Mas no interior das pessoas ainda está a morte operando. Por um lado, não vai ter pessoas morrendo, mas por outro lado, a morte vai estar neles. Por isso que quando você lê esse versículo, irmão, o Senhor disse, a quando o anjo disse, jamais, senta-te à minha direita até que coloques teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, quando o Senhor está sentado hoje, vamos falar assim, sentado à destra da majestade, foram todos os inimigos colocados debaixo dos seus pés? Ainda não. Embora já foram vencidos, ainda eles estão operando. O diabo ainda está solto. E a morte ainda está, vamos dizer, operando nos homens. E o Hades ainda está recebendo os mortos. Esse é o quadro que nós temos. Agora vamos em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 21, irmãos. Por favor. Pode ler, irmão Mauri? Amém, irmão. Até o 27, irmão, por favor. Ok. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 21 ao 27. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte.
porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Obrigado, Amém. irmão. Amém, aleluia. Amém. Aqui nós vemos vamos dizer assim, o desdobramento. Como que é o primeiro? Né? O versículo 23 diz: e cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. As primícias dos que dormem. Cristo ressuscitou com o corpo glorificado. Ele foi o primeiro. Mas diz depois, quando é depois? Na sua vinda. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Então virá o fim, quando entregar o reino a Deus e Pai, quando ver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Quando seria, irmãos, concretamente, que o Senhor destruia definitivamente toda a potestade? Na E sua que até vinda. o diabo... Oi? Na sua vinda. Então, os inimigos são colocados debaixo dos seus pés, mas não foram destruídos ainda todos. Você lembra no capítulo 19? Quando nós lemos o capítulo 19, no final dos versículos, ali nós vemos dois personagens que foram lançados vivos para dentro do lago de fogo. Quem que eram esses dois? O diabo? Não, Não, capítulo 19. a besta E e o falso profeta. isso, pessoas vivas. Eles, o anticristo, vamos dizer que é chamado de besta, né? A besta e o falso profeta, quando ele vier, lembra que vai vir naquele momento do Armagedão, que estão todos juntos para destruir Israel. Ali o Senhor vem e destrói os ímpios. Todas aquelas multidão de pessoas vão ser destruídas, exceto duas pessoas, que são o falso profeta e o anticristo. Eles são lançados vivos. Mas o versículo 23 do final do 19 diz que e o restante morreram todos. E tinha um anjo de pé no sol que clamou para as aves de todo canto da terra para que venham se fartem de carne, de rico, de poderoso, de grandes, de pequeno, de escravo, de livre. Esse é o cenário. Então, podemos dizer que na vinda do Senhor, o Senhor destrui em parte. Por isso que o versículo 13 de Hebreus, capítulo 1, é muito claro. O Senhor destrói seus inimigos parcialmente. Eles estão vencidos. Podemos dizer que Satanás foi vencido ou não? Foi. Claro que sim. Claro que sim. Foi Foi vencido, irmão. vencido. Mas quando que ele definitivamente vai ser destruído? Quando? No milênio? Só depois do milênio. No trono branco. Só depois do milênio que ele é lançado no lago de fogo. Quem mais que é lançado no lago de fogo depois do milênio? A Vamos ler morte. capítulo 11. A morte, isso, irmão. O que mais? Capítulo 11, vamos lá. Capítulo 20, versículo 11. Vamos lá, irmãos. Olha que impressionante, irmãos. Isso aqui é muito impressionante. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então abriram os livros. E então abriram os livros. E ainda outro livro, o livro da vida. E foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme os que se acham escritos no livro. E a pergunta é: essa ressurreição é para a vida ou é para a morte? A morte? Então, jamais você pode dizer que esse juízo aqui é para ver se ele merece entrar no reino ou não. Se a própria ressurreição já é ressurreição para a morte. Eu não posso dizer que depois que eles ressuscitaram, porque foram abertos os livros, incluindo o livro da vida,
eu não posso dizer que essas pessoas, vamos ver se elas merecem entrar no reino, não. E outra Na coisa, verdade, Vitor. Ó, sim, Vitor, presta sim, irmão, atenção na parte final desse versículo 12. E sim, os mortos foram julgados segundo as suas obras. isso, Os mortos são julgados segundo as suas obras, porque os vivos, quer dizer, os que estão em Cristo, não vão é, ser julgados. não vão. Muito bem, irmão. E esse é muito interessante, porque o Senhor, um a um dos ímpios, vai ser julgado. Para o Senhor não tem problema de tempo. Nós que temos problema com o tempo, né? Temos problema com os anos também, né? E quando vão passando os anos, a gente fica preocupado, não fica? E o Fica horário assim, também. Você... fica assim, até o o Senhor... Diego está preocupado. O Diego, essa semana, vai fazer mais um ano. Ah, Pra que foi lembrar? aí você pode se alegrar, Diego, porque você está passando esse ano no Senhor. Amém, amém. Então, então o dia pode ser mau, mas se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura e não temos o padrão do velho homem, né, Amém. irmão? Isso aí. Glória a Deus por isso. Agora veja bem, irmão, o que o Genaro falou, né? Conforme vai ser julgado conforme as obras. Ou seja, o Senhor vai se tomar o trabalho de colocar diante deles as obras. Por isso que tem os livros. Em primeiro lugar, vá olhar lá. Seu nome está escrito no livro da vida? Não está. Ó, não está seu nome aqui. Então, todo aquele que não está no livro da vida, ele vai ser jogado onde? No reino ou no lago de fogo? Lago de Fogo. O lago de fogo. Então, Você esse disse, versículo, você, você disse vai ser julgado sobre as obras, isso, mas tem outras pessoas que dizem que as obras já estão prontas, né? Então, sim. como que é isso? Isso, porque, irmão, assim, lembre que tem duas ressurreições, não tem mais do que isso. Capítulo 4 nos deixa claro que no início do milênio, os mortos ressuscitados reinarão por 1000 anos. E todo aquele que participa da ressurreição, desde Abel, não é só do Novo Testamento, não é só aqueles que, vamos dizer assim, passaram pela grande tribulação. Não. Todos os que participam da ressurreição para a vida reinarão com Cristo. Agora, como é que é julgado aqueles que participam da ressurreição dos mortos? Qual que é o juízo que obras que eles têm para participar? Não tem juízo lá no... Nós aprendimos, nós estamos ali, aprendimos no passado que quando a pessoa ressuscita dos mortos para a vida, os mortos em Cristo vão ser julgados lá nas nuvens, no céu. Aqui na terra, 3 anos e meio de grande tribulação. E lá no céu, o juízo dos santos. Não tem como ser isso, irmão. Não tem um versículo que apoie essa frase. Mas o que nós temos é que aquele que ressuscita da primeira ressurreição tem, como disse assim, como prêmio a coroa da vida, que é participar da ressurreição. Qual que é o galardão dos irmãos que ressuscitam dos mortos? A própria vida de Deus, irmão. Tem alguma coisa mais grande do que isso? Vamos dizer assim, é mais grande do que você reinar sobre a cidade? Não tem como você colocar como padrão, eu mereço reinar sobre 5 cidades, como alguns falam, né? Outro vai ser 10 cidades, outro de acordo com as obras dele. Irmão, se nós participamos da ressurreição dos mortos da primeira, é porque o galardão é a própria vida de Deus, irmão. Seremos a Amém. imagem dele, irmão. Que isso? Tem alguma coisa mais grande do que isso? É Amém. A claro, coroa irmão. da vida, né? A coroa da vida que Paulo falou, irmão. O qual o reto juiz me dará naquele dia. Olha, que dia que é? Como é que eu posso colocar os irmãos que vão ressuscitar dos mortos ainda para passar por um juízo? Não tem como, irmãos. O juízo de Deus é participar da ressurreição. Como diz lá capítulo 14 de Romanos. Depois os irmãos lerão lá. Então, qual que vai ser o galardão daqueles que participam? A vida eterna. Agora, de fato, irmão, nós não ignoramos que o Senhor vai colocar à sua direita pessoas, à sua esquerda outra, né? Que não compete a ele determinar quem vai se sentar.
Mas não é esse o foco. Você é um servo de Deus que está vivendo para Deus, servindo a Deus. Você está se importando com qual vai ser teu prêmio? Ou você se importa só em agradar a Ele? Hoje, nosso coração deve ser correto. Eu não estou servindo ao Senhor para ver o que Ele vai me dar no futuro. Eu estou servindo ao Senhor porque eu amo Ele. E não me importa o que aconteça comigo. Esse é o coração dos mártires. Eles deram sua vida. Por isso que eles estão debaixo do altar. Lembra lá, capítulo 6 de Apocalipse? A salmos debaixo do altar? Eles ofereceram espontaneamente a vida do Senhor, para o Senhor. Você acha que na ressurreição ele está preocupado em ver qual que é o lugar deles? Você lembra que tinha 2 discípulos que queriam os primeiros lugares? O que o Senhor falou para eles? Aquele que quer ser grande no meu reino, seja Seja o servo, menor. o menor de todos. Então, você vê como que é. O coração do homem é que almeja a coisa. Eu não sirvo ao Senhor, não vivo para Deus por algo que Ele vai me dar no futuro. Você vê que a diferença de percepção. Então, logicamente que, irmão Ronaldo fez uma boa pergunta. Essas sobras que o irmão está colocando é para os ímpios. Porque, como disse, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17, que a caça de Deus está sobre o juízo. Lá, no futuro ou agora? Aqui, agora e cada dia. Isso, cada um e cada dia, cada hora. Estamos debaixo desse juízo. Nós que estamos vivos, estamos no juízo, porque a caça de Deus está sobre o juízo. E é bom ler, irmão. Isso aqui é muito bom. Vamos lá, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Olha o que diz. Já estava abrindo aqui, ó. Pode ler, por favor, 17 ao 19. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, Amém. se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador? Isso. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Amém. Glória a Deus. Irmão, você vê como que é. Fez uma pergunta lá, Pedro, né? Olha a Sim. pergunta de Pedro aqui. De onde vai comparecer o ímpio se é com dificuldade que o justo é salvo? Quer ver a resposta? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Desculpa, irmão, repete aí o 2 de capítulo. Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. 8 e 9. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não obedecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Amém. Versículo 10 também. Quando vier para ser glorificado nos seus santos, a ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Amém. Paulo está colocando nesse nível, na ressurreição dos mortos, por um lado, fica na evidência, irmãos. Quem não participou, irmão Ronaldo, da primeira ressurreição, qual que é o destino daqueles que ficaram no Hades esperando? É o dano da morte, o dano da segunda morte. O juízo. É o dano da segunda morte, porque eles vão ressuscitar para morrer. Eles não ressuscitam para ver se eles vão entrar no reino. Eles ressuscitam para morrer. Por isso que estão chamados de mortos diante do trono. Então, essas sobras, irmão, é para manifestar, para que neles, cada um deles, sente por que estão sendo lançados no lago de fogo. Por que o Senhor vai tomar o trabalho com cada pessoa, de dizer para essas pessoas e colocar os livros, o que eles praticaram? Porque, irmãos, Deus é justo. Não há injustiça em Deus.
Ninguém pode dizer, eu não mereço ser lançado para o lago de fogo. O lago de fogo, está compartilhando com os irmãos, não foi feito para o homem. Foi feito para quem o lago de fogo? Satanás. Para o diabo, para as suas potestades, né? Seus anjos que Sim. seguiram ele. Mas por que tem homens que vão ser lançados para o lago de fogo? Porque foram unidos a ele, irmão. Porque se uniram ao anticristo, se uniram ao diabo. Quando nós vivemos para nós mesmos, fazendo a nossa própria vontade, nós estamos fazendo a vontade do diabo. Quando nós deliberadamente escolhemos a nós e não a Deus, e não unir-nos a Cristo, porque fé, irmãos, é unir-se a Cristo, irmão. Viver para Deus não é algo místico, é algo real que nós podemos viver todos os dias. Por isso, irmãos, quando você lê o capítulo 21, é impressionante, porque vai te deixar muito claro quem que vai entrar nessa cidade e quem não. Nós estamos falando dessa Nova Jerusalém, estabelecida lá, né? Essa Nova Jerusalém que desce do céu, estabelecida como um trono de Deus no Sião. Sião, aquele lugar lá em Israel, vai ser estabelecido o trono de Deus e as nações vão converger a ela. E aquela nação que não se submeter a Deus vai receber sua punição. Quem vai participar ou quem vai entrar naquela cidade? É impressionante isso aqui, irmãos. Agora, antes de ir lá, irmãos, precisamos deixar claro. Capítulo 15, versículo 23. Vamos lá, irmão, de novo, por favor. 1 de Coríntios, capítulo 1, 15, versículo 23. Vamos ler de novo esse versículo. Cada um primeiro, por sua própria ordem. 2 pontos. Qual que é a ordem? Cristo, o primeiro. Cristo é o primeiro, irmão. Oh, glória a Deus. Ele está sentado à destra da majestade das alturas. Tem um hino que... Depois os que são de Cristo. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Glória a Deus. Participaremos da vida e natureza de Deus, que é chamado da Nova Jerusalém descendo do céu. Glória a Deus. Maravilhosa. Ó, 24 agora. 24. Ó, aqui é muito importante entendermos, irmão, para nós localizarmos o tempo. Qual que é o tempo aqui? Então virá o fim quando entregar o reino a Deus, o Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade. Leu 25. Porque convém, ó irmão, convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Lá em Hebreus era colocar os inimigos debaixo dos seus pés, mas não dizia todos. Porque quando o Senhor vem reinar, você vê, coloca seus inimigos debaixo dos seus pés até que ele comece a reinar aqui. Satanás é atado, o reino é de justiça, a morte não está operando, vamos dizer assim, a morte não está sendo manifestada, ele está operando no homem, mas não está em execução nesse período de 1000 anos. Mas aqui, irmãos, convém que ele reine. Quanto tempo que ele vai reinar? Por isso que o irmão fez uma pergunta muito boa no outro dia. Bom, se o reino de Cristo é eterno, ele vai reinar eternamente. Por que dizem 1000 anos? Eu não entendo isso aí. Se ele vai reinar e vai se sentar no trono de Davi eternamente. Por que dizem 1000 anos, então? Não é uma boa pergunta dele? O irmão Roberto fez a pergunta para mim. Muito boa. Ele vai reinar 1000 anos, ele fala. Ué, mas não é... Nas profecias vão falar que ele vai se sentar no trono de Davi eternamente? Vai ser um eterno reino? Por que dizem que é 1000 anos? Isso que, irmão, nos deixa muito claro que nesse período de 1000 anos, Deus vai fazer o teste novamente. Capítulo 3, versículo 10. Vamos lá, irmãos. Capítulo 3. Muito boa colocação, irmão. Amém. Capítulo 3 de É a Apocalipse. misericórdia do Senhor se estendendo para as nações, para o último tempo. É igual a pessoa, o estudante que fica para a segunda época. Isso, irmão. Então, não tem vamos dizer, nesses 1000 anos, como alguns ensinam, né? Um período de aperfeiçoamento, como dizem alguns, né? Que essas pessoas vão ser... Como nós aprendimos no passado, né? O irmão René está ali, ele sabe, o irmão Genaro também.
esse ensino que nos dizia que as trevas exteriores, que você vai ter oportunidade de ser trabalhado, 1000 anos você está para aí, depois dos 1000 anos, você ser introduzido para dentro do reino, desse reino eterno. Não existe isso na Bíblia, irmão. Segundo essa teoria, é 1000 anos de aperfeiçoamento, né? 1000 anos de aperfeiçoamento nas trevas exteriores. E usam parábolas que não tem nada a ver. Então isso de período de 1000 anos não é para aperfeiçoamento nada? Não existe isso na Bíblia, Diego. Não Isso tem é para base bíblica. isso é para condena. Nossa, que Exatamente. ensinamento teve, né? Isso. Pode falar, Diego. Que ensinamento errôneo que a gente teve, né? Pois é, irmão. Eles davam alternativa, como dizia assim, você pode, hoje, como filho de Deus, você pode escolher você servir a Deus para receber o reino como galardão. E dizia a frase, negar a vida da alma, né? Se você negar a vida da alma hoje, você vai receber o galardão dos 1000 anos. Mas se você não nega a vida da alma hoje, você vai para as trevas exteriores por 1000 anos, para ser aperfeiçoado lá. Você, nesse período de 1000 anos, vai ser um ranger de dente nos lugares de treva, você está em sofrimento 1000 anos. Nós vamos estar Hein, reinando, porque negamos a vida da hein, alma. hein, Vitor? Sim, irmão. Vitor, isso aí tá É. parecendo mesa branca. Está parecendo o purgatório A, católico, né? isso, a teoria desse ensinamento é o seguinte, que todos aqueles que receberam o Senhor, que invocaram o nome do Senhor, são filhos de Deus. Querendo ou Sim. não, eles já vão ser parte da Nova Jerusalém. Esse 1000 anos de ranger de dente, é interessante que onde nós vamos estar, digamos assim, nesse 1000 anos, a pessoa vai ter dente, né? Vai ser física. Ó, presta atenção uma coisa. Essa teoria que eles falam, se vocês existe uma novela que está passando na Globo que se chama A Viagem, que é Sim. espiritismo, Sim. né? É o mesmo sistema dessa novela, se você olhar. Eu assisti essa novela no passado e agora está passando de novo. Mas se você olhar verdadeiramente, é o mesmo sentido que eles ensinam, que você tem uma É verdade. oportunidade ainda, É. né? Não, Você não tem pode oportunidade. matar, você pode fazer e morrer e ficar esperando a segunda oportunidade de ser restaurado, né? Não tem isso. Nesse caso, não é uma esperança. Nesse caso, é uma certeza. Eles têm uma certeza de que você é parte da Nova Jerusalém. Só vai Sim, perder o reino, vai passar 1000 anos no ranger de dente, vai sofrer, vai ser aperfeiçoado, mas, afinal de contas, vai parar tudo na Nova Jerusalém. Essa é a teoria final deles. mas isso aí Exatamente. é espiritismo, Genaro. Isso aí é espiritismo, Verdade. né? Isso aí, Você sabe, se você for olhar no espiritismo, é igual o espiritismo prega isso aí. é Como verdade. que você vai ser aperfeiçoado rangendo os dentes, né? Sim. Exatamente. O Você vê que espiritismo prega que você tem direito, que se você morrer, você vai ficar vagando, 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 vagando até um certo dia o juízo vir e te dar uma nova oportunidade. Esse aí. a argumentação, normalmente, irmãos, é por causa de que a gente não consegue perceber por exemplo, essas doutrinas que são muito fortes, né? Por exemplo, eu sou filho de Deus. Então, se eu errar, se eu pecar e sair fora da esfera da família de Deus, eu deixo de ser filho? A pergunta é que nos ensinaram no passado, né? Você pode ser um filho rebelde, mas você é um filho. Você é filho de Deus. Mas o que as pessoas não veem é que nós somos filhos de Deus em Cristo. Não é nós. Quando você está na fé, você é filho de Deus. Mas se você sair fora da esfera da fé, você não é filho de Deus. Você é filho do diabo. Se Nós você sair vemos. fora da piscina, hein, Vitor? Você está na piscina. Sim. Se você sair da piscina, você está fora. Isso. Ó, vamos ler. Tá fechado, irmão. Tá fechado. Ó, é assim, por exemplo,
Você vai... Você tá ouvindo, né? Feche o Tá dando microfone, eco. Diego e Ronaldo, fecha um pouco o microfone e fala, Vitor, vamos ver como é que sai. Ah, tá. Agora sim. Isso. Vamos ler capítulo 3, versículo 10, por favor. De qual livro? Apocalipse. Capítulo 3, versículo 10. Isso. Pode ser em espanhol? Pode, irmão. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Muito bem, isso aí. Agora transporta isso. Eu sei que está falando da igreja em Filadélfia, né? Estão falando sobre os santos e tudo mais. Mas transporta isso no reino milenial. No período de 1000 anos. Como é que as nações têm a oportunidade de ser provados? Em que momento? Que momento essas nações vão ser provadas, irmãos? Porque o Senhor vai provar eles. São pessoas vivas, lembre disso. Como que elas vão ser provadas? Em que momento? Capítulo 20, versículo 7 de Apocalipse. Depois dos 1000 anos, Satanás será solto. Por breve tempo. Mas ele vai sair para enganar quem? As nações novamente. Então, por isso aqui, irmãos, é importante nos localizar. O Senhor vai provar essa geração que está ali, essas nações, pessoas vivas. Com aqueles irmãos que ressuscitaram dos mortos, não tem mais problema, irmãos. Nesse período de 1000 anos, por isso que você tem que enxergar esse versículo 4 de maneira diferente. A morte já não existirá. Não tem problema com a morte. Mas tem problema com o coração que tem morte ainda. A morte está operando no coração daqueles que estão insatisfeitos com o reino do Senhor. Ó, como o Senhor livrou a igreja em Filadélfia, assim vai ser também o livramento dos santos do 1000 anos. Vamos falar santos, são pessoas vivas. Mas como disse, como você lembra que a igreja em Filadélfia tinha duas qualidades? Era fraco, mas guardou o nome do Senhor. Né? Então, vamos dizer assim, as ovelhas que vão estar lá, porque tem uma distinção entre ovelhas e cabritos, são aquelas que são do Senhor. Mas como que elas vão manifestar que são ovelhas verdadeiramente? Como, irmãos? Quando vier a provação para aquele tempo por meio de Satanás, que vai ser solto. Breve tempo, mas vai ser solto. Para enganar as nações, para juntá-las à peleja. Agora, aquelas pessoas que são ovelhas, que estão no reino, o Senhor disse, guardará da provação que há de vir, ou seja, vai vir destruição para aqueles homens, não vai? Porque assim diz, versículo 7 e 8, capítulo 20. Vai descer fogo do céu e vai consumir aqueles homens. Mas aqueles que são ovelhas no reino, ou não vai ter ovelhas, irmão? O Senhor não vai estar reinando sobre ovelhas que são pessoas vivas? Vai! O Senhor vai livrar, olha como diz o versículo 10, novo. Guardar-te da hora da provação que há de vir sobre o mundo, novamente vai ser lá, para experimentar ou para provar os que habitam sobre a terra, irmão. O Senhor não faz isso conosco todo o tempo, irmão? Na tua experiência, não é assim, irmão? O Senhor vem com provação em nossa vida para ver se nós vamos renegar a nossa fé? O que acontece quando você passa pela provação? Te faz mais, estar mais firme diante do Senhor ou te faz duvidar? Nossa experiência é cada vez mais firme, irmãos. Mais próximo está a redenção para nós. O irmão Amaury mandou um vídeo agora, né? Como chama aquela moeda, irmão, digital? É o Brex. Você tá vendo? Estão querendo colocar o ano que vem. Você tá vendo, irmãos? Por que o Senhor vai enxugar toda lágrima? Porque é sofrimento que vem, irmão. Ainda está a princípios das dores, ainda não é a grande tribulação, ainda não é, irmãos. Mas quando o governo confiscar teus bens, porque julgar que você é um opositor, porque você se levanta contra,
Ou quando vem uma lei que fala assim, você não pode falar mais de Deus pela internet. Não pode se juntar mais, porque vai vir, irmão, você sabe disso. Não é uma coisa estranha o que nós estamos falando. É uma preparação do domínio sobre os homens. Que vai ser isso, irmão? Vai ser a provação para os que habitam sobre a terra. Para aqueles que nós estamos falando, Senhor Jesus, com liberdade hoje. Como vai ser, irmão? Nosso coração. Vamos desistir do Senhor porque não podemos comprar nem vender? Ou porque tiraram todo o nosso dinheiro? Ou vamos dar nossa vida, né? Vamos oferecer como aqueles santos que ofereceram sua vida ao Senhor, né, irmãos? Sem pedir resgate. Né? Lembra aqui lá, capítulo 11, versículo 38 de Hebreus? Ele disse que eles, por terem uma melhor ressurreição, não se importaram de dar sua vida, né, irmão? Aí nós vemos, irmão, como que são aquelas pessoas que amam a Deus. Quem são os que amam a Deus? É fácil dizer eu amo ao Senhor quando está tudo bem. Mas quando está faltando, irmão, e teus filhos falam que não tem comida, como você reage diante de Deus? Você queixa? Murmura? Ou você vê as coisas vindo da parte de Deus? Quando tem aquele período, irmão, nós não sabemos o que é ter fome ainda. Não temos ideia do que é ter fome. O que é sofrimento propriamente dito. O sofrimento, da maioria do nosso sofrimento, é por causa de nossa carne. Por causa de nós mesmos estamos sofrendo. Mas naquele tempo, o sofrimento vai se internar, vai se concentrar nos homens como uma prova da parte de Deus sobre os moradores da terra. Então, vamos conservar o que nós temos, como fala aqui, capítulo 10, né? Ó, versículo... disse assim... 12, versículo 12. Ao vencedor falei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei. Qual capítulo e versículo, irmão? Que eu acho que não bateu aqui. Capítulo 3, versículo 12. Nós lemos do 10, né? É que você falou 10, 12, né? Ah, perdão, irmão. Esse é Hebreus, Amaury. Esse foi Hebreus, agora está falando Apocalipse. Capítulo 3, versículo 10, né? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. E de fato, irmão, esse é o que Deus sempre faz, é o que eu estou falando. Já seja no reino milenial, ou já seja na época que nós estamos vivendo, Deus sempre vai vir a provar. O que ele vai provar? A nossa carne ou a fé? A fé ele prova. A carne não tem necessidade de provar. A carne, nós somos pecadores, não tem como provar nada. Mas vai provar nossa fé se é verdadeira ou não. Por isso, examine-se cada um, prove a si mesmo. Se de fato Cristo está em vós. Olha só, irmãos. Isso é para nós hoje, para participarmos da ressurreição dos mortos. Mas para aqueles irmãos que estiverem lá, naquele período de 1000 anos, quando Satanás seja solto, o que vai aparecer no coração desses homens? Insatisfação, rebelião. Tudo isso está embutido aqui, irmãos. A circunstância sempre vai manifestar o que está no seu coração. Vai trazer a luz. Se tem fé, irmãos, é unir-se a Cristo, é viver para Deus. Mas se nós não estamos unidos a Ele na sua morte, vivendo para Ele, irmãos, nós vamos querer ser reivindicados, nós vamos questionar. Lembra lá, nesses 3 anos e meio de grande tribulação, como os homens ímpios se arrependeram? Foi assim? Não foi assim, não. Os ímpios, quando vinham as catástrofes sobre eles, Blasfemaram. eles blasfemaram o nome do Senhor. E amaldiçoaram. Está vendo, irmãos? Mas aquele que está no Senhor se humilha debaixo da mão poderosa de Deus que está trabalhando conosco. Hoje, irmãos, para que Deus seja glorificado em nós. E nós pagamos qualquer preço, irmãos, por aquilo que está diante de nós. Por isso que Apocalipse, irmão, nos traz as coisas que estão manifestas para Deus. Tudo está diante de Deus. Irmão, quando você lê um versículo como disse que Satanás foi lançado para o lago de fogo e que a morte foi lançada para o lago de fogo,
o Hades, o inferno, tudo foi lançado para o lago de fogo, irmãos. Como precisa ver que o nosso Deus é o soberano sobre tudo? É maravilhoso. Deus seja louvado por isso. Eu queria trazer um ponto, mas como que estamos com o horário? Eu vou falar um pouquinho, mas por favor me permite, irmão. Eu vou falar 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, nós lemos, né? 24 agora. Então virá o fim quando? Quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, toda a potestade e poder. Porque convém, irmãos, convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E o 27, olha só o 27, irmãos. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. E quando disse todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele o que o subordinou, que tudo lhe subordinou. 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Para quê, irmãos? Para que Deus seja todo em todos. Não é com eles. Porque no reino milenial, Deus habitará com eles. Mas depois dos 1000 anos, Deus não é com eles, é neles, irmão. Tá vendo? É neles, irmão. Amém. Glória a Deus, irmão. Então, aí, irmãos, você pode aplicar corretamente o versículo 50 do capítulo 15 de 1 de Coríntios. Esto vos afirmo, irmãos, depois dos 1000 anos. Esto vos afirmo, irmãos. Carne e sangue não heredarão o reino de Deus. Por isso tem 1000 anos, irmão. O irmão Maurílio falou, né? Por isso tem 1000 anos. Amém, Porque Deus irmão. vai provar os moradores da terra. Daquele, assim como fez conosco nesse período que nós estamos vivendo, esse é o nosso período agora. Nós estamos sendo provados, irmãos, todo dia. A casa de Deus está sobre juízo, Diego. O juízo de Deus não é depois, quando o Senhor vem. Não, é agora para nós que estamos na fé. Por isso que capítulo 13 de Romanos, versículo 5 diz: examine-se cada um. Como diz lá? Capítulo 13 de Romanos, versículo 5. Segunda de Coríntios, perdão, 13, 5. Segunda de Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examine-se a vós mesmos. Isso é, irmãos, para nós. Hoje, no tempo que nós estamos vivendo. Examine-se cada um de vós, se realmente estás na fé. Provai-vos a vós mesmos. Olha, irmão, como nós precisamos disso, irmãos, para não se arrepender, para não ser enganados, para que quando chegar aquele dia, nos afastemos envergonhados, irmão. Como fala lá em 1 João, capítulo 2. Mas para esse dia, nós podamos ser manifestados junto com ele, irmão. Vamos examinar hoje, vamos provar no seu coração como que nós estamos diante do Senhor. Deus seja louvado, irmãos. Até aí eu termino, depois continuamos. Tá bom, amados irmãos? Amém, irmão.